quinto ano, tudo bem com vocês? É a tia Amanda e hoje nós teremos aula de História. Eu irei continuar falando com vocês sobre a República Populista e os seus presidentes, tá bom? Então peguem o livro, prestem atenção no que eu vou falar e vamos começar! Antes de eu continuar falando com vocês sobre os presidentes da República Populista, vamos ver um pouquinho sobre o futebol na sociedade. Nas primeiras décadas do século XX, o futebol passou a ter uma importância na política e na construção da identidade nacional. Levava milhares de torcedores aos estádios e era considerada a maior paixão das camadas populares. Ainda na época do Estado Novo, o esporte passou a ser peça fundamental para a formação da ideia de nação. O interesse da população pelo futebol era um aliado essencial do governo, que promovia o nacionalismo por meio dele. A paixão despertada pela seleção brasileira de futebol ajudava a desenvolver o sentimento de patriotismo. Por essa razão, o futebol recebeu grande estímulo durante a Era Vargas. Em virtude das vitórias da seleção brasileira e do orgulho das pessoas de pertencerem a uma nação vencedora, o governo colheu muitos frutos. Os jogadores de futebol eram narrados com paixão pelos locutores e os torcedores se reuniam em volta do rádio para ouvi-los. A década de 1930 marcou a passagem do futebol amador para o profissional. A bela participação da seleção brasileira e sua bela forma de jogar no Campeonato Mundial da França em 1938 conquistou prestígio mundial pela primeira vez. Em 1950, a Copa do Mundo de Futebol foi sediada no Brasil, o que provocou o grande agito popular e investimentos volumosos do governo, sobretudo no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Em 1958, o Brasil finalmente conquistou o título mundial de futebol. A vitória ocorreu na Suécia, após grande atuação do jogador Pelé, que tinha apenas 17 anos. E isso ocorreu na época do governo de Juscelino Kubitschek. Até hoje, o futebol é um dos esportes preferidos dos brasileiros e é um elemento de identificação nacional. Agora, vamos continuar vendo sobre os presidentes dessa época. De 1956 a 1961, quem ficou no poder foi Juscelino Kubitschek de Oliveira. No decorrer do mandato de Juscelino Kubitschek, também conhecido como JK, o país foi marcado por acelerado desenvolvimento industrial. Juscelino criou o Plano de Metas, que estimulava investimentos em 5 setores: alimentação, educação, energia, transporte e indústria. Com destaque para esses 3 últimos, seu slogan era 50 anos de progresso em 5 anos de governo. No período conhecido como Ano JK, o governo promoveu a instalação de indústrias e a construção de estradas, portos e ferrovias para o transporte de pessoas e mercadorias. Por outro lado, os altos investimentos geraram dificuldades econômicas, iniciadas em seu governo, que permaneceram nos anos seguintes. Vamos ver agora sobre a nova capital. Inaugurada em 21 de abril de 1960, Brasília passou a ser a nova capital. A construção da cidade, planejada pelo urbanista Lúcio Costa e cujos prédios e monumentos foram projetados pelo arquiteto Oscar Niemeyer, é a obra mais conhecida da administração de Juscelino Kubitschek. O lugar escolhido para a implantação da nova capital federal do Brasil foi o centro do território nacional, considerado um lugar estratégico, pois servia de eixo de ligação entre o norte e o sul e o leste e oeste do Brasil. Nas proximidades de Brasília, ergueram-se pequenas cidades onde viviam os trabalhadores que a construíram. Conhecidos como calangos, esses trabalhadores eram originados de diferentes regiões do país e mudaram-se para o local em busca de trabalho e melhores condições de vida. Em 1961, quem assumiu o poder foi Jânio da Silva Quadros. Depois de ter sido prefeito de São Paulo, Jânio Quadros foi eleito governador daquele estado e, em seguida, concorreu ao cargo de presidente. Durante a campanha presidencial, Jânio conquistou grande parte dos eleitores, prometendo combater a corrupção. Ele criou a expressão varrer toda a sujeira da administração pública. O símbolo da sua campanha era uma vassoura.
Jânio tomou posse em 31 de janeiro de 1961, mas renunciou 7 meses depois, em 25 de agosto, em meio a uma crise política. De 1961 a 1964, João Goulart foi quem assumiu. Com a renúncia de Jânio Quadros, seu vice João Goulart, o Jango, assumiu a presidência e deveria governar até janeiro de 1965. Jango apoiou-se nos partidos aliados e nos sindicatos para fazer o Congresso aprovar medidas populares entre os mais pobres, como a extinção dos direitos trabalhistas aos trabalhadores rurais. Contudo, as dificuldades na economia e seu comportamento político fizeram com que a elite conservadora, alguns setores da classe média e as forças armadas se opusessem ao seu governo. Enfraquecido politicamente, Jango foi retirado do governo em 31 de março de 1964, por uma ação organizada pelas Forças Armadas, que instaurou uma ditadura no país. Com a saída de João Goulart, iniciou-se o período militar, que se estendeu de 1964 a 1985. Mas sobre o regime militar nós veremos na próxima aula. Vamos ver agora sobre as transformações na sociedade. Durante o período populista, ocorreram muitas transformações no Brasil. A população cresceu rapidamente, o número de habitantes nas cidades aumentou e a industrialização foi ampliada. A escolaridade, embora distante das metas propostas, avançou significativamente. A elite passou a ser constituída pelas classes altas urbanas, os empresários. A classe média era constituída pelos comerciantes, funcionários públicos e pequenos empresários, que cresceu em número e em poder de compra. A quantidade de operários alcançou a casa de milhões. Com o aumento do poder de compra, a população brasileira passou a consumir mais produtos industrializados. Assim, as empresas produziam mais e geravam mais empregos. Os primeiros anos da TV no Brasil. Um dos produtos mais desejados no período populista era um aparelho de TV. No início, eram raros e caros. Somente os mais ricos tinham televisão em casa, e as transmissões eram em preto e branco. Os primeiros programas eram similares aos de rádio, como notícias e entrevistas, mas logo surgiram programas de auditório, telenovelas e transmissões esportivas. A primeira emissora de TV brasileira foi a TV Tupi. Foi inaugurada em 18 de setembro de 1950. Com o passar do tempo, mais pessoas tiveram acesso aos aparelhos e diversas emissoras foram surgindo. Como exemplo, podemos citar a Record em 1953, a Globo em 1965 e a Bandeirantes em 1967. O crescimento das cidades. Ainda no período de governos populistas, as áreas urbanas cresceram rapidamente. As grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife e Salvador passaram por transformações semelhantes. A quantidade de edifícios aumentou, áreas desocupadas passaram a ser habitadas, novas construções surgiram enquanto outras foram demolidas e a paisagem natural sofreu grandes transformações. Com essas mudanças vieram os problemas relacionados ao crescimento desordenado das cidades. A falta de planejamento e o grande aumento de população nas áreas urbanas acarretaram mais poluições. Os congestionamentos, a carência de habitação e agravamento da violência também são exemplos dessa falta de planejamento. Essas situações permanecem até hoje nas grandes cidades brasileiras. Agora, turma, vocês farão os exercícios da página 74 a 79. Qualquer dúvida, eu estou lá no Classroom, no WhatsApp ou no Zoom. Grande beijo no coração, até a próxima aula, turma! Tchau, tchau!